Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Novamente, a partir do versículo 19. Na verdade, é a 19, parte B, não é? Vamos lá. E depois de ter se alimentado, Paulo sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os... Bem rápido aí, abre parênteses. Já falamos aqui, não tem cristianismo solo, viu? Então não dê ouvido a isso. Eu sou igreja, você não é igreja sozinho, não. Eu sou igreja, você não é, não. Nós... Fecha parênteses. Leitura. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Repetição, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Fazendo o quê? Demonstrando que Jesus é o Cristo, ou seja, pregando Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Segura só aí, volte aí um pouquinho para o 22, queridos. Isso. Há 8 dias nós ficamos com essa temática. No início do ministério de Paulo, ele deixou bem claro que a principal tarefa dele como apóstolo era pregar a palavra. Eu tenho um livro em casa, antigo, mas atual, Pastoreando a Igreja pela Pregação. Porque às vezes encontramos até professores de homilética ou de teologia pastoral, que nós chamamos de poimênica, tentando fazer uma separação do que é pastorear do que é pregar. Quando, na verdade, a igreja também é pastoreada pela pregação da palavra. Aliás, principalmente pela pregação. E nós trabalhamos isso há 8 dias. A pregação. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Deus estabeleceu isso, que pela pregação converteria pessoas e pela pregação santificaria também essas mesmas pessoas. Queridos, a igreja nasce do Evangelho, ela é santificada pelo Evangelho e ela é levada ao estado de glória no Evangelho, pelo Evangelho. É o Evangelho no início, é o Evangelho no meio, é o Evangelho no fim. O Evangelho não é só para a conversão, não. O Evangelho é também para a santificação. O Evangelho é também para a glorificação. Usando aqui a linguagem da salvação nos 3 tempos. Fomos salvos, justificação. Estamos sendo salvos, santificação. E seremos salvos, glorificação. Essa é a linguagem para falar da salvação nos 3 tempos. As teologias sistemáticas reformadas usam essa linguagem. Fomos salvos. A doutrina da justificação. Ninguém mais tira isso da gente. Já fomos em Cristo declarados justos. Estamos sendo salvos. Santificação. Estamos sendo mais e mais transformados na imagem de Cristo. Ou seja, o Senhor está nos livrando mais e mais da presença do pecado. E a glorificação, o Senhor nos livrará totalmente do pecado. Perfeição. Então está aí. Eu não vou voltar mais para esse ponto. Agora sim, a partir do 23, a segunda temática para hoje, também para hoje. Que pregar a palavra com fidelidade, sem subtração, sem adição,
teremos sempre reações positivas e negativas. Teremos pessoas sendo convertidas a Cristo, se rendendo a Cristo, mas concomitantemente, ao mesmo tempo, teremos pessoas reagindo com raiva, com perseguição, com violência. Não sejamos ingênuos. Olha o que diz o texto agora. O Paulo, que agora inicia o ministério, e a ênfase é pregação, olha o que ocorre. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Nós seguimos com a leitura. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Lembra do Saulo perseguindo a igreja? Ele agora está sendo perseguido por Cristo, pela causa de Cristo. Mônica, bom te ver, viu, Mônica? Bom te ver. Mas, veja só. Pregação, reação, livramento. Vamos ler juntos? Livramento de Deus. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Percebe o que o narrador narra aí? Os seus discípulos, ou seja, não é que os discípulos eram de Paulo, mas no sentido de que, o que é que você entende com isso? Ele já havia feito ali discípulos, meus irmãos, reações positivas. O que os discípulos fizeram foram instrumentos de livramentos para ele. Deus usou os seus irmãos na fé para livrá-los. O livramento de Deus muitas vezes vem de forma extraordinária, mas outras tantas vezes chega até nós de forma ordinária. De forma ordinária. Queridos, atentemos para isso. Muitas vezes Deus envia um anjo celestial mesmo. É algo dentro das extraordinariedades. Eu já vi testemunho de gente séria, reformado. E acontecer coisas assim de o carro quebrar na estrada e assim do nada aparecer alguém para ajudar alguém, um homem mesmo, e ao mesmo tempo essa pessoa daqui a pouco também, do nada, eu creio. O problema é que algumas pessoas banalizam isso, o neopentecostalismo transforma isso num produto de negócio e outros querem tornar isso ordinário, né? Uma doutrina. Aí esquece que Deus trabalha no ordinário, não é? Na liturgia do ordinário. Aí os discípulos, Deus usou os discípulos para socorrer Paulo. A leitura continua. Tendo chegado, observe, os discípulos socorreram Paulo, né? Aí ele vai agora para Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os gente de Deus. Preste bem atenção. Eu vou repetir, tem que bater nessa tecla. Em nome de Jesus Cristo. Não caiam, não aceite essas seduções de que eu sou igreja sozinho. Eu posso ser igreja sozinho em casa. Ou eu posso ser igreja, eu posso ser um discípulo sem compromisso com a igreja local. Um domingo eu estou em um determinado lugar, o outro domingo em outra igreja. Não existe isso, irmão. Isso não significa não poder visitar uma igreja, não é? Um aniversário. Nós fazemos isso também. Um amigo meu que é de tal igreja, e lá vai oferecer um culto de gratidão, porque o filho dele... Não é isso, não. Agora, tem cristãos hoje no Brasil vivendo assim, um domingo numa, um domingo em outra, um domingo em outra. Um domingo em uma. Se você for questionar, não é? Não, queridos, não. Isso não é bíblico. Não deu. Aqui ninguém tem feito isso aqui, não, graças a Deus. Mas precisa fazer um trabalho de prevenção. Olha o que Paulo faz. Quando ele chega em Jerusalém, ele tenta ser igreja sozinho. Ele se comporta lá como alguém que inventou a roda. Tendo chegado a Jerusalém, ele procurou quem? Juntar-se à igreja, aos discípulos. Juntar-se à igreja. Todos, porém, aí é fato, o temiam,
não acreditando que ele fosse discípulo. Ora, todos sabiam do histórico dele, né? Você também, se você estivesse lá, é muito fácil alguém hoje querer condenar. O pessoal que olhou para Paulo assim, você também ficaria. Eu também ficaria. Recentemente o camarada estava indo para Damasco cortar a cabeça do povo. Agora diz que é discípulo. Mas aí, olha só o texto. Mas, Deus perfeito. Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E o texto continua. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E aí agora, nota, pregando ousadamente em nome do Senhor. Pregou em Damasco, pregou em Jerusalém. Resultado, reação. Falava e discutia com os helenistas. Mas eles procuravam, observe como Lucas ele usa a mesma estrutura. Ele narra um episódio, Paulo prega, reação. Queriam tirar a vida dele, livramento. Pode perceber aí, 2 blocos. Em Damasco, ele prega, reação. Queriam matá-lo. Depois, Deus livra, usando os próprios discípulos da igreja. Jerusalém, prega a palavra, reação, queriam tirar a vida dele. Livramento agora. Tendo, porém, isso chegar ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Coisa linda, livramento de Deus. 2 blocos, 2 episódios. Pregação, perseguição sofrida, livramento. Isso em Damasco. Jerusalém, pregação, perseguição, livramento. Para que não sejamos ingênuos. Em nome de Cristo, estamos um ano assim extraordinário esta igreja está vivendo. Mas não sejamos ingênuos de acharmos que a igreja vai ser sempre querida. Vamos sempre encontrar pessoas sorrindo para a gente. Não, queridos. Cristo foi amado por uns e odiado por outros. Quanto a nós, devemos amar sempre. Mas quem está nos ouvindo, uns nos amarão, outros nos odiarão. Continua até hoje. Se você pegar a história da igreja primitiva, a história da igreja antiga, você vê isso em seminário, a história da igreja medieval, aqui alguns dividem ainda aqui em 2 partes, a história da igreja da reforma, a história da igreja moderna e a história da igreja contemporânea. Tente ler a história nesses períodos aí e tente encontrar essa mesma dinâmica aí. Você vai encontrar. Homens de Deus pregando, uns amando, outros odiando, mas também Deus, de acordo com o seu querer, sempre promovendo livramento. E quem ele usa? O próprio povo. Ele usa crente, ele usa não crente para proteger o seu povo. Veja, Lutero está lá na Alemanha, diante de Carlos V, o imperador. As lideranças da Igreja Católica Romana. Você tem a chance de se retratar, Lutero. Aí Lutero diz, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras, eu não me retratarei, pois a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aquela fala dele era a sentença de morte dele. Já estava tudo tramado, meu irmão. Era terminar ali, pegariam ele, deram um indulto para ele, mentiroso, não iriam cumprir não. Deram lá um salvaguarda, não é um indulto, é um salvaguarda. Não. Quem protegeu ele? Príncipes alemães.
Quando ele sai de lá do castelo, da audiência, já tinha gente para pegar ele para matar. E Deus usa príncipes alemães. Foi quase que um sequestro. Pegaram ele, botaram na carruagem e esconderam ele no castelo. Ou seja, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, e para a glória do seu santo nome. Daí, só vou abrir um parêntese rápido sem entrar nessa área. Não venha com essa aqui, política do diabo não, viu? Do diabo é a politicagem. Porque Deus também usa as autoridades civis. Ele usou Ciro para fazer o seu povo sair de onde? Ciro, para fazer o seu povo voltar do exílio. Deus usou Ciro para fazer o seu povo voltar do exílio. Deus usou príncipes alemães para proteger Lutero. Então a gente não cai nessa de que política do diabo, não. O do diabo é o comportamento, muitas vezes, de alguns políticos, não é? Mas não a política em si. Polis. Você trabalhar em prol da cidade. Aliás, quando o povo está na Babilônia, como disciplina de Deus, Deus usa o profeta Isaías para dizer o que para o povo? Orai. Orai por quem? Orai pela Babilônia. Orai. E onde vocês estão, casem, plantem e construam casa. Só para dizendo, amem o lugar onde vocês estão. Estavam onde? Babilônia. Porque do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Em outras palavras, Deus está dizendo, façam a diferença onde vocês estiverem. Seja na Babilônia, seja onde for, façam a diferença. Como a fé reformada é maravilhosa, gente. A cosmovisão reformada, ela nos livra de guetos. Ela nos dá uma liberdade, a cosmovisão reformada. Ela não nos deixa sermos cobaias de ninguém. A Bíblia nos impede de sermos cobaias, de termos um cristianismo de gueto, um cristianismo de tribalismo nocivo. Até nas questões denominacionais, queridos, nós louvamos a Deus pelas denominações, inclusive pela nossa IPB, maravilhosa IPB. Mas nós não somos denominacionalistas. Graças a Deus que para além da IPB também existe vida cristã, existem outras igrejas também do Senhor. Com isso estamos desprezando a nossa IPB? Não. Pelo contrário, que história linda da IPB, não é? E quem é o pai aqui, para os mais novos, quem é o pai do presbiterianismo no Brasil? Só abrir um parênteses, quem é o pai do presbiterianismo no Brasil? Com exceção dos mais antigos. Quem é? Jovens. E vocês já ouviram muitas vezes o presbiteriano falar isso em sala de aula, que eu sei disso. Isso, Igor. Não se preocupe, não sai daqui se sentindo censurado não, que a nossa mente dá branco. Um dia desse eu estava procurando o título de um livro que eu estava na mente, eu falei, eita, a idade chegou. E eu balançava a cabeça, e vem cá, meu filho, chegou não. Eu tive que ir lá não é? E olha que quando o assunto é livro, eu conheço a minha livraria lá de ponta a ponta. E sei o que o livro diz. Mas nesse dia, foi agora, recentemente, no aconselhamento pastoral online. Tem gabinete pastoral online, viu? A primeira igreja presbiteriana em Petrolina, ela é também uma igreja tecnológica, claro. É a tecnologia a serviço da fé. E preste bem atenção, não é online porque eu não quero estar com a presença física, não. É online porque às vezes a ovelha não pode. Entenderam agora? O gabinete pastoral também é quando a ovelha não pode. E foi essa semana. Que massa. Então, quando você não tiver tempo, mas precisar de um gabinete pastoral, procure Jade ali. Tá bom? Que a gente também oferece. Para a glória do Senhor. Texto aí, para a gente continuar. Tendo, porém, isto chegar ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Quando nós cantamos aqui o canto, Guilherme, Felipe, Jairo, lado a lado, trabalhando, já se tornou um canto oficial da igreja.
sua igreja edificando. E, inclusive, na posse, eu já separei os cânticos para o Ministério de Cântico. Vai ter ela no final. Vocês acham que eu deixariam? Não, já vai ser ela. O pessoal até brinca comigo já aqui. Vai ter essa, pastor, lado a lado? Vai ter lado a lado, não é, Lucas? Vai ter lado a lado. Agora veja o que é isso aí. Isso aí é lado a lado. Quer um exemplo do que é viver a igreja lado a lado? Está aí, ó. A perseguição chegou sobre Paulo. O que a igreja fez com ele? Tendo, porém, de chegar ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. Você não vê o texto dizendo, te vira, Paulo. Foi isso aí, presbítero Manuel? Te vira, Paulo. Não. Levaram Priscila. Tudo tranquilo, Priscila? Belezinha? Não, quero ouvir tua voz. Fala, tudo tranquilo, pastor? Maravilha, misericórdia. Isso é lado a lado. Às vezes eu brinco aqui com as ovelhas, mas é verdade, irmão. Eu olho para o olhar da ovelha e eu percebo que ela não está bem. Pastorado é isso. Cada uma aqui hoje, eu olho e percebo que não está bem. Ou é cansaço, ou alguma coisa está incomodando. Não adianta, o olhar transmite mensagem. Gente, o olhar transmite mensagem. O coçar a cabeça transmite uma mensagem. Aí onde eu digo que o psique é complexo, não é, guerreiro? A gente manda mensagem. Ó, se alguém, eu estou pregando, ou eu estou sentado ouvindo, e alguém começa a ficar inquieto, e digo, já se cansou. Está na hora de parar. Vai a dica aí, viu, Juan? Guerreiro, tem que olhar para a igreja, sentir a igreja. Quando você perceber a igreja saindo de sintonia, está na hora de parar. Alguém coçou a cabeça, você está conversando com alguém coçou a cabeçazinha, pode acreditar que está mandando uma mensagem. Eita, vai que eu preciso ir embora. Vai que eu preciso ir embora. Eu tenho um livro só sobre isso. Mensagens através dos gestos. E você passa sem querer a mensagem, sem querer. Lado a lado é isso aí. Nenhum soldado deixado para... Nenhuma ovelha deixada para trás. Nenhuma. Eu quero aqui fazer uma menção bem linda. Toda vez que o Guilherme me abraça, ele pergunta bem carinhosamente, o senhor está bem? E já virou uma marca dele, porque, gente, como é gostoso alguém te perguntar se você está bem. Você está bem, Denise? Você está bem, Breve César? Raquel, você está bem? Raquel Colau pergunta, Raquel, você está bem? Estou, pastor, estou. Raquel, você está bem? Estou, pastor. Mas isso de forma bem gostosa, viu, gente? Essa amizade com Raquel que a gente já tem, intimidade pastoral. Não é, Tainá? Uma igreja que vive o ser família, você conhece o outro. Olha para a Flávia assim e diz, Flavinha, Guilherme. Próximo texto aí, gente. Eu vou encerrar já, viu? Estou caminhando para o encerramento. Agora a gente entra no outro bloco aí. Vamos lá, ó. Um outro bloco de informações. Agora não é mais Paulo, não. Lucas encerra essa parte assim. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em... É assim que ele encerra o bloco envolvendo Paulo. No conforto do Espírito Santo crescia em número. Crescimento numérico. Nós não sofremos de numerofobia. Nós não temos medo dos números. Graças a Deus que aqui ninguém mais fala isso. Bem, eu cheguei aqui, eu não escutei ninguém falando isso. Mas lá atrás, no pastorado, eu mesmo já falei isso. Lá atrás, como era na infância ministerial. Eu prefiro qualidade. Quem já ouviu isso aqui alguma vez? Não é para condenar ninguém não, viu, gente? Eu mesmo já disse isso no passado. A infânciazinha ministerial, lia os livros dos caras que diziam isso. Então, é normal, a gente avança. Eu prefiro qualidade do que quantidade. É melhor ter 30 pessoas do que 100. Não, está errado, gente. Porque qualidade gera quantidade com qualidade. Então eu não prefiro qualidade a quantidade, eu prefiro as duas coisas. Deus quer as duas coisas, qualidade e quantidade. Olha aí, ó, crescia em número. Encerrou o bloco. Agora, olha quem entra em cena novamente. Pedro. Agora é Pedro. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em
Isso é pastorário, meu irmão. Saiu de Jerusalém, foi lá para Lida, para visitar a igreja, para dar assistência à igreja. Vocês lembram que Cristo, depois que Pedro negou, disse: tu me amas? Olha a conexão da Escritura. Ele disse o que depois? Pedro disse: tu sabes que eu te amo, não foi, Carlos? Aí Cristo respondeu o quê? Agora, Denise, faz um link agora com esse texto. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Olha só, Mônica. Para fazer o que lá? Apacentar. Obediência, queridos. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Aí o texto continua. Eu vou resumir, vamos lá. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Aí o texto continua. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao... Qual foi o resultado dessa cura? Conversão. Não foi a cura que gerou conversão, foi a pregação. Mas a cura foi a ponte. Foi a autenticação da mensagem. Aí o texto continua, conversão. Agora observe, agora é um outro episódio. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome esse que traduziram pouco quer dizer Dorcas. Era ela notável, ei mulheres, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. O nosso projeto Ana aqui, queridos, é um trabalho lindo, viu? Me faz lembrar isso. Suzana, o Ana é de oração. Perdão, é a mente mesmo cheia de coisa. O projeto Suzana. Isso é lindo demais. Levanta, aí observem. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Levanta-te. Agora o resultado. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, a igreja, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Resultado agora. Isso se tornou conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. E muitos creram no Senhor. E o 43, Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Aí é a introdução do capítulo 10. Mas vamos ficar aí. Viram agora esse texto? Perceberam também 2 blocos aí, 2 episódios. Vejam a capacidade, vejam a estratégia de Lucas. 2 episódios, agora com Pedro. Um com Enéas. Jesus te cura, Enéas. Levanta-te. O outro com Tabita. Levanta-te. Resultado, lá em Enéas, muitos creram no Senhor. Com Tabita, muitos creram no Senhor. Aí você pega uma boa teologia bíblica e você vai aprender qual a função dos milagres. Até hoje, de acordo com os propósitos do Senhor. Uma teologia, Spurgeon tem um livro falando sobre isso, a pedagogia dos milagres, vários livros sobre isso. Tim Keller tem livros sobre isso. John MacArthur tem livros sobre isso.
Então vamos lá. Três verdades aqui eu quero destacar apenas, dos 2 episódios. Primeiro, todo o livro dos Atos dos Apóstolos, primeiro é uma ação de quem? É uma ação primeiro de quem? Dos apóstolos, da igreja? Não. O livro dos Atos dos Apóstolos continua narrando o que Jesus continuou a ensinar e a fazer. É Ele. Preste bem atenção. Qual vai ser o subtema de domingo que vem? Quem leu o grupo lá? Quem leu as postagens de hoje? Os cartazes, os posts. Natal. Ele veio e continua indo. Vocês vão entender isso domingo. Ele veio. Natal é isso. Natal significa que ele veio e ele continua indo. Ele veio para quê? E continua indo para quem? Domingo que vem. Então o livro dos Atos dos Apóstolos, ele fala justamente sobre isso. É Cristo continua fazendo. Pedro disse, Jesus te cura. Para Enéas, para Tabita a mesma coisa. É no nome de Jesus. Então primeiro é Jesus, não esqueçamos disso, queridos. O foco é Jesus, é Ele que continua trabalhando. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui eu quero, com muito respeito, citar os nossos irmãos pentecostais do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico. Eles têm algo que nos fascina. Eu não tenho nenhum problema em citar isso. Pelo contrário, são nossos irmãos em Cristo. O que é, pastor? Não é que a gente não tenha, mas nós temos uma tendência para desprezar isso. O que é? A expectativa de que Deus vai fazer algo naquela noite. Eles têm isso. Eles vão para o culto da expectativa de que Deus vai falar com eles. É ou não é? Eles vão para o culto da expectativa que Deus... Aí o pastor está pregando, e o irmãozinho lá atrás diz, amém, fala a Deus. É motivo de risada, mas o irmãozinho está ali com expectativa. Muitas vezes, o nosso culto muitas vezes é encarado como se fosse uma aula. E não é não, meu irmão. É mais do que isso. O culto é o encontro dos céus com a terra. É uma ação redentora de Deus contínua. Existe algo místico na pregação da palavra, queridos. Vai para além de didascalia. É o verbo de Deus falando, é a palavra sendo aplicada pelo Espírito Santo. Mas a gente não tem essa expectativa. Se nós tivéssemos mais essa expectativa de que, como os puritanos tinham, acordavam os seus filhos assim, meu filho acorda, que o papai do céu hoje vai falar conosco. Eu elogio eles por isso. Aquela expectativa. Muitas vezes vamos para o culto como já assim. Eu já sei o que vai ser dito. Não é? Eu já sei disso. Eu já sei. Sabe não, meu irmão. Devemos ir para o culto com a sensação, Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz pela pregação da Tua palavra. Fala, Senhor. É Jesus lá com Enéas e lá com Tabita. É sempre Ele. É sempre Ele. O que está acontecendo aqui é Jesus fazendo. Através do seu Espírito Santo e pela palavra e pela instrumentalidade, é Jesus fazendo. Ele continua fazendo. A Bíblia diz, veja que é fenomenal, Apocalipse diz que ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou candelabros, é uma representação da plenitude da igreja. Ele está no meio da igreja, ele está com a igreja. Aí você vai encontrar o irmãozinho também dessa tradição. Claro que discordamos de muitas coisas deles, eu estou só apenas abordando alguns detalhes. Aí o irmãozinho diz assim, Jesus está andando no meio da igreja, Jesus está andando no meio desta igreja agora. Aí os irmãozinhos, aleluia. Aí eu pergunto, o irmãozinho mentiu? O irmãozinho que diz isso, mentiu, gente? Quando a Apocalipse diz que ele está no meio da igreja, ele está lá santificando a igreja. Quando a palavra está sendo pregada, Jesus está santificando a sua igreja.
Efésios 2, Paulo está falando, o assunto ali é relação conjugal. Mas quem é que ele evoca como modelo? Cristo. Cristo amou a igreja, se entregou por ela. E mais do que isso, Cristo adorna a sua igreja. Ele adorna a igreja através da pregação, da comunhão. Segunda verdade, o milagre em si. O milagre aponta para quê? O milagre é didático, não é um milagre pelo milagre. Teologia bíblica do milagre, entenda. O milagre, tanto feito na vida de Enéas, paralisia física, como na vida de Tabita, ressurreição, aponta, sabe para quê? A cura das nossas paralisias espirituais, a didática das parábolas, a pedagogia das parábolas. Quando Cristo cura Enéas, ele está dizendo, pior do que a paralisia física, é a paralisia espiritual. Paralisia essa que todos os homens sofrem dela, e eu sou a cura. Quando ele usa Pedro para levantar a Tabita da ressurreição, ele está dizendo, pior do que essa morte física, é a morte espiritual, é o viver separado de Deus, e eu sou a reconciliação de vocês. É a ressurreição espiritual, é a regeneração. Então o milagre aponta para o espiritual. Enéas, paralisia física, Deus está dizendo, as paralisias espirituais sou eu que curo. E ele dá o exemplo curando as paralisias físicas. Morte, ressurreição, sou eu que faço vocês nascer de novo. Regeneração. Mas mais do que isso, tanto a cura de Enéas como a ressurreição de Tabita é uma antecipação da escatologia final. Um dia o universo vai ser redimido, os nossos corpos serão redimidos, totalmente restaurados, queridos. Com aquela ação, Jesus está dizendo para o seu próprio povo, calma, que um dia vocês não mais adoecerão, um dia vocês não mais morrerão. Essa é a pedagogia dos milagres. Essa é a pedagogia dos milagres. Cristo que faz a pedagogia, paralisia espiritual, é Ele que cura a paralisia física, é Ele que faz a cura espiritual da paralisia. Morte, é Ele que faz você nascer de novo. E por último, a escatologia final, é uma antecipação, é um vislumbre. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita é um vislumbre do que vai acontecer quando Ele voltar. Apocalipse 21. Não haverá mais lágrimas, porque não haverá mais luto, porque não haverá mais morte, porque não haverá mais enfermidades. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Toda a igreja diz...